Vamos aguardar se é isso ou não. Você é ao vivo, pois não, Fernanda? É isso mesmo, Salsicha. Nós falamos do Nucria. Ao meu lado está a doutora Karen. Já temos novidades sobre o caso da criança indígena que teria sido abusada no centro de Maringá. Esse homem, o suspeito, permanece preso e a doutora já ouviu a criancinha, tem novidades sobre o caso. Doutora, o que foi relatado então? Quais informações chegaram à Polícia Civil? Boa tarde. Boa tarde. A criança passou pela escuta especializada com psicóloga do Nucria e constatamos que ela e seus responsáveis foram abordados no terminal rodoviário e então este homem ofereceu um presente para a criança. Enquanto se dirigiam à loja, ele pegou a menina no colo e saiu andando rápido em direção à loja. Nesse momento, ele já tocou na parte íntima dela. Quando chegou na loja, ele pediu uma calcinha para a vendedora. A vendedora teria dito que vendia calça jeans, ele falou que poderia ser e queria entrar no provador com a criança. A vendedora suspeitou ali da situação e disse que ele não poderia, que a mulher que estava com a criança é que poderia entrar. Então, quando eles saíram da loja, a vendedora e os demais vendedores perceberam a situação estranha e resolveram acompanhar a situação. Ele foi para um ponto de ônibus ali próximo à loja, sentou no ponto, colocou a criança no colo e tocou novamente nas partes íntimas dela, chegou a erguer a blusa. Tinha uma outra testemunha também que visualizou os fatos e nesse momento, então, a vendedora e os vendedores da loja resolveram intervir na situação, conter este homem e acionar a polícia. Antes ainda da chegada da polícia, antes da contenção, eles se dirigiam a um outro casal que estava com uma criança, com o intuito ali aparentemente de pegar, segurar essa criança dessa mulher. Doutora, os adultos que acompanhavam essa criança também foram ouvidos? O que eles relataram? Eles foram ouvidos, a mulher foi ouvida na data de hoje. Ela relatou que foi abordada ali próximo ao terminal rodoviário, mas ela é indígena, tem 18 anos de idade, não percebeu num primeiro momento a situação, só percebeu ali que estava ocorrendo um crime contra a criança, quando ali no ponto de ônibus ele pegou a criança e ele não soltava, ela já havia pedido para que ele soltasse, ela começou a chorar também, e então ela pediu ajuda ali para as pessoas da loja. E sobre isso agora, esse homem continua preso, já tem outras denúncias, como fica o caso? Nós verificamos que ele não conta com nenhuma anotação criminal. O flagrante foi convertido em prisão preventiva e ele segue preso até o fim da investigação, provavelmente da ação penal. Doutora, nesse caso a gente acompanhou uma ação rápida, inclusive louvável, dos trabalhadores dessa loja, desses vendedores que conseguiram visualizar toda essa situação. Exatamente. Sorte que essa criança foi até essa loja e essas pessoas perceberam a situação e acabaram ali intervindo, Porque o que nós percebemos que esses responsáveis que estavam com a criança, não por maldade não acionaram a polícia, mas não conseguiam entender o contexto da situação e não sabiam como agir. A ação da polícia, inclusive vocês contaram com um intérprete para ouvir essa criança, foi isso? Isso, uma intérprete da CIND acompanhou tanto a escuta especializada como a oitiva da responsável que estava com a criança. Doutora, e nesse ponto de ônibus ele tentou pegar outra criança do colo de outra mãe. Essa família já foi identificada? Como que está essa situação? Na abordagem, posteriormente, quando ele estava em fuga em relação a essa primeira situação, nós tivemos a notícia de que ele abordou um casal que estava com uma criança no colo. Até o momento, nós não conseguimos identificar essa pessoa, Então, se essa pessoa também puder comparecer à delegacia para prestar depoimento, será muito útil ao inquérito. Tá certo, doutora Karen, muito obrigada pelas informações. E para relembrar o caso, ontem o repórter Igor Kramer conversou com o advogado de defesa desse homem que tem 60 anos e está preso preventivamente. Confira a reportagem. Esta câmera de monitoramento registrou alguns dos momentos do suspeito. Tudo ocorreu durante o dia no centro de Maringá. Testemunhas contam que a criança, de apenas 6 anos, estava acompanhada de uma tia. A menina teria sido abordada pelo homem que nem a conhecia e ido com ela até uma loja de roupas. Aqui, os dois aparecem de mãos dadas na porta da loja.
mas rapidamente saem. São abordados possivelmente pela tia e o tio da criança. Conversam um pouco com o suspeito e entram na loja novamente. Desta vez, a mulher está junto com a suposta vítima. Neste ângulo, a tia e a então vítima entram em um dos provadores. Neste momento, as funcionárias já se movimentam com alguma suspeita. Uma delas faz questão de ficar por perto. Quando as duas deixam o provador, o suspeito aparece novamente na imagem. Diante das suspeitas ainda dentro da loja, assim que as funcionárias perceberam a criança no colo do rapaz no ponto de ônibus, decidiram intervir, seguraram o suspeito e chamaram a polícia. Fingi que eu estava vendo a vitrine da loja, fiquei atrás do ponto de circular, depois eu fui mais de frente com o ponto, olhando para ele, desconfiada, até que a gente viu a situação dele acariciando ela, pegando ela no colo, passando a mão nela, beijando ela, e aí eu mesmo abordei junto com um vendedor meu, abordei eles, perguntei se estava acontecendo alguma coisa. A mulher responsável falou que não estava bem, e aí ele falou e o senhor falou que estava só querendo ajudar. Daí eu olhei para ele e falei assim: eu sei que você está querendo fazer. O caso ocorreu na Avenida Brasil. O homem foi detido e levado para a delegacia. Ele permanece preso. A Polícia Civil já está no caso e, se comprovado o crime, o suspeito poderá responder por estupro de vulnerável. A nossa equipe de reportagem conversou com um advogado que defende o suspeito. De acordo com a defesa, ainda é preciso aguardar o processo para saber como irá proceder. A defesa, por hora, está aguardando a conclusão do inquérito policial, porque até então foram juntadas poucas provas. Para a defesa, as provas levantadas até o momento não confirmam o crime em questão. Imagens tem algumas, mas nenhuma ainda que é possível tirar alguma conclusão, então a defesa vai manifestar a fundo somente após a conclusão do inquérito, onde o delegado vai ter feito o relatório, já com a apuração já completa. O advogado afirma ainda que conversou com o suspeito, que nega ter cometido o crime. Disse que não foi como estavam falando para ele no momento dos fatos ali, muito embora ele tenha uma deficiência intelectual. Então, até a comunicação com ele é difícil, Então, não tem como argumentar muito. Ele acaba querendo entrar em outros fatos, outras situações. Então, pela deficiência que ele possui, fica meio que limitada ali a própria conversa para que ele possa esclarecer melhor sobre isso. Entramos em contato com a Delegacia Especializada, o NUCRIA, Núcleo de Proteção à Criança e ao Adolescente de Maringá. A delegada que responde pelo caso informou que só vai se manifestar depois de ouvir a criança e que a escuta especializada já foi agendada. Inclusive, nós ouvimos a doutora Carmen ao vivo, agora há pouco, ela falando da situação. Respeito a opinião do advogado, toda pessoa tem direito de defesa, sim, viu, doutor? Toda pessoa tem o direito de defesa. Ok. Só que o cliente do senhor chegar lá no terminal, abordar uma família indígena, pegar a criança na mão e comprar roupa na loja, querer entrar no provador, pegar a criança no colo, ficar passando a mão nas partes íntimas da criança, isso não é certo não, Vamos esperar aí qual vai ser o procedimento da justiça. Eu pedi só para a doutora Carmen esperar, que eu queria fazer uma pergunta para ela. E ontem eu dei os parabéns para as meninas da loja, para o pessoal que trabalha na loja. Porque tem aquele ditado que a gente não tem que se intrometer na vida dos outros. Cada um cuida da sua vida. Mas as meninas ali, os funcionários, eles perceberam a maldade por parte do homem que queria comprar uma roupa, queria entrar no provador com uma criança que é indígena, e a atitude dos funcionários foi muito importante. Se intrometeram, sim, na vida dos outros, porque a tia não estava nem olhando, prestando atenção no que o homem estava fazendo com a menina, e eles se intrometeram, chamaram a polícia, seguraram o velho sem vergonha, e aí o caso depois foi colocado para a Polícia Civil. Então, atitude louvável dos funcionários da loja que agiram se intrometendo para conseguir dar proteção para uma criança, doutora Carmen? Isso, a ação deles fez toda a diferença ali, no sentido de que nada mais acontecesse com a criança e também para que a polícia pudesse prontamente identificá-lo e realizar a prisão em flagrante deste homem.
Ele tá Doutora, a senhora comentou, inclusive, sobre a fala do advogado, que ele teria uma certa deficiência intelectual. Isso. Em relação a essa questão, nós ouvimos outras testemunhas, que são os vendedores lá da loja, e no momento da abordagem, o conduzido disse, eu errei, e tentou fugir. Então, quer dizer, ele tinha plena ciência dos atos dele, ele sabia o que ele estava fazendo naquele momento, porque ele mesmo disse, eu errei. Aí, muito obrigado, doutora, de falar com a gente ao vivo, e a gente continua junto com a senhora na defesa das crianças. Continue fazendo esse trabalho e parabéns pela atitude das meninas da loja. Eu falei que eu vou passar lá, quero dar um abraço, dar os parabéns para elas que perceberam que a menina estava em risco, a criança, e foram lá e não queria saber se é parente ou não é parente, e fizeram a atitude correta, que foi o que foi feito, e o homem está preso. Agora ele fala, eu sou doente, sou intelectual, sou isso, sou aquilo, mas na hora de passar a mão na Indinha, você viu que ele não percebeu.